Bom, meninos e meninas, vamos começar nossa conversa sobre o exercício físico, ou atividade física e saúde. Vamos começar pelo básico, né? O básico sempre é muito importante a gente lembrar, né? E a partir desse básico, à medida que eu puder, eu vou tirando algumas informações que vocês vão usar nas próximas aulas que servirão de referências para vocês. Como é que começa uma atividade física? Começa no momento que você decide fazê-la, né? Decide fazê-la e essa contração muscular, né, que é o fato primário, o fenômeno primário, é associado ao gasto de trifosfato de adenosina, ou seja, o ATP. Então o que você faz? Lá na ligação actina-miosina, você gasta seu trifosfato de adenosina gerando calor, energia, né? Então você pega o seu ATP e hidrolisa ele. Quando você pega o seu ATP e hidrolisa esse ATP, você gerará o difosfato de adenosina, que é o ADP, mais fosfato inorgânico, mais o próton hidrogênio, né? Ou seja, você acidifica o meio. Então a quebra de ATP já vai acidificar o seu músculo, tá? E o que você precisa fazer depois para manter essa atividade? Refazer o seu ATP. E como é que você refaz esse seu ATP? Você pega o transportador de energia, que eu diria assim, né? Que é a creatina fosfato. Ela chegando ali nas suas miofibrilas, ela será quebrada pela creatina quinase, liberando mais energia, liberando o ADP, né, e liberando mais um protohidrogênio, refazendo o seu ATP. Ou seja, aí você pega esse seu ATP, refaz ele aonde? Lá nas miofibrilas. E aí você faz o que? Gera creatina, né? Muito bem, vamos imaginar no hipotético momento em que começa a faltar creatina fosfato. Quando começar a faltar creatina fosfato, você vai refazer essa creatina fosfato. Essa creatina fosfato dura alguns segundos só o estoque dela, né? E aí você vai refazer usando o quê? Usando o sistema controlado pelo gasto de energia. O que você vai fazer? Você pode pegar a glicose, submeter a glicose anaeróbia e fazer o seu ATP, ou refazer o seu ATP no citoplasma. E aí você gera o quê? Você pega uma glicose e termina com 2 ácidos láticos, né? Aí você fala assim, não, mas eu não tenho ácido lático, eu tenho lactato. É verdade, porque ioniza no seu pH. Mas você faz o ácido lático e ele ioniza, e como resultado disso, ele acidifica mais o meio. Como você quebra o ATP, né, e quebrar o ATP, hidrolisar o ATP é gerar protohidrogênio, e gerar lactato é gerar protohidrogênio, o meio seu começa a acidificar. Aí você gera a primeira adaptação metabólica, o sistema de tamponamento. Você melhora o sistema de tamponamento do pH. Esse sistema de tamponamento do pH é o que? Geralmente, ou você produz um tamponador, que é a carnosina, né? Por isso que a gente usa a betalanina para fazer esse tamponamento, porque a betalanina fará a lanilstidina, que é a carnosina, fazendo o tamponamento, né? Mas também você pode estimular os transportadores de monocarboxilato. E o que eles fazem? Eles jogam esse lactato para fora da célula. E ao jogar o lactato, como é um sistema syn-porter, ou seja, joga simultaneamente o lactato mais uma outra coisa, essa outra coisa é o protohidrogênio. É o que acontece então? Você joga esse lactato, esse protohidrogênio para fora. Isso é ruim? Não, não é ruim por quê? Porque você tampona o meio intracelular, mas também você faz o quê? Você joga o lactato para fora e outras células utilizarão esse lactato para fora do seu miócito, é dentro do seu corpo, né? Utilizam esse lactato para fonte de energia, né? Outro ponto importante é refazer o ATP. Então você começa a ficar mais apto a refazer seu trifosfato de adenosina. E não refazer seu trifosfato de adenosina, você refaz seu trifosfato de adenosina captando o fosfato inorgânico mais o protohidrogênio. Então você também tampona o seu músculo refazendo o seu ATP. Muito bem, você fez a glicose anaeróbia, você faz seu ATP, refaz seu ATP na verdade. Quando você faz esse caminho metabólico, você costuma aumentar a expressão das enzimas associadas a esse caminho metabólico. Isso é uma adaptação metabólica comum. Você também pode refazer seu ATP pegando a glicose e oxidando ela, né? Quando você pega a glicose e oxida ela, você produz, do ponto de vista líquido, mais ATP, mas com relação à glicose anaeróbia, você produz uma quantidade bruta menor, ou seja, a velocidade de produção é menor. Você pega a glicose, com o uso do oxigênio, aí você faz a glicose anaeróbia, roda o ciclo de Krebs,
cadeia transpordielétrica, você faz 36 ATPs, né, em média, e aí eu falo em média por quê? Porque você pode usar nesse caminho ATP, intermediários metabólicos para fazer outra coisa. Você pode pegar, por exemplo, se o seu metabolismo estiver necessitado, né, você pode pegar, por exemplo, a sua fosfoserina e a sua fosfoglicerado e fazer serina, por exemplo. Você pode pegar seu piruvato e fazer alanina. Você pode pegar seu oxidglutarato e fazer glutamato. Você pode pegar seu oxalacetato e fazer aspartato, se você precisar fazer aminoácidos. E às vezes você precisa, por quê? Porque por mais que você não faça biossíntese, você tem que manter o turnover metabólico, o turnover das proteínas no seu corpo. Muito bem, aí você faz esse ATP. Esse ATP dourar esse fosfato e essa energia para a creatina, refazendo a creatina fosfato, que vai lá na sua miofibrila e refaz seu ATP. Ou você pega um ácido graxo. Aqui está o exemplo do palmitato na imagem, né? Um ácido palmítico, quebra o ácido palmítico, faz 130 ATPs a partir do ácido palmítico, né? E essa reação é simples porque ela termina todas as duas em CO2 e água, ou seja, não deixa muito resquício. Então, quando você faz atividade física, você adapta. Então, vamos supor, eu vou fazer atividade física, eu vou correr. Depende da velocidade que você corre, eles chamam de endurance, né? Você vai oscilar sua fonte de energia. E é lógico, se você faz mais um caminho metabólico que gasta a glicose no metabolismo oxidativo, as enzimas associadas àquele caminho aumentarão a expressão, ou seja, a expressão aumenta à medida que você gasta esse sistema. Como é que começa tudo? Começa assim, você sinaliza para o seu músculo fazer a contração. Essa sinalização vai causar uma despolarização na fibra muscular. Essa despolarização vai ativar o seu retículo sarcoplasmático e esse seu retículo sarcoplasmático vai liberar cálcio. Ao mesmo tempo, você vai estimular a sua enzima ATPase para quebrar o ATP. E o que vai acontecer? Sua actina e a sua miosina vão se deslocar, encurtando o seu sarcômero, né? E aí você faz a contração muscular. Então você precisa de cálcio. Aí eu lembro vocês, lembra aquele fosfato ali atrás, que você, quando quebrou a ATP, girou? Pois é, aquele fosfato pode ligar com o seu cálcio. Ao ligar com o seu cálcio, aquele fosfato ali atrás diminui a quantidade de cálcio. Então, existe a fadiga por fosfato orgânico? Existe. Existe a fadiga quando você quebra muito ATP. Assim como existe a fadiga quando você gera muito próton e hidrogênio. Nos dois sistemas, você costuma se adaptar, né? Então, você começa a fazer o quê? Quando você gera muita acidose dentro do seu miócito, você tende a jogar fora ou fazer mais tamponador. Você joga fora o lactato junto com o próton e hidrogênio. Isso é o quê? É diminuir a acidose. Por quê? A ligação actina-miosina, ela precisa de cálcio para se ligar. Mas se você tiver um pH ácido ou se você tiver estresse oxidativo, você pode ter problemas. Vamos voltar para o slide anterior. Quando você quebra o ADP, né, quando você quebra o ATP, você faz ADP. Vamos imaginar que a creatina e o fosfato não esteja chegando ali para repor energia. Você vai pegar dois ADPs de fosfato de adenosina e fazer um ATP, trifosfato de adenosina. Como resultado, você tem um ATP mais um AMP, o monofosfato de adenosina. Esse monofosfato de adenosina é importante você fazer. Por quê? Porque ele é um sinalizante metabólico. Falei assim, mas monofosfato de adenosina, depois eu refaço o trifosfato de adenosina com ele? Eu falei assim, não. O monofosfato de adenosina, você forçosamente catabolizará o bichinho, mas ele ativará a quinase do AMP. E a quinase do AMP, que é conhecida como AMPK, será um sistema de indução de biogênese mitocondrial. Por isso que a intensidade da atividade física é importante. Você tem que quebrar o seu ATP e gerar o AMP. À medida que você gera o AMP, você estimula a biogênese mitocondrial. Isso faz o quê? Te adapta para a próxima atividade física. E aí que tem a primeira adaptação metabólica legal, né? Essa adaptação metabólica tem relação com o quê? Com mais mitocôndrias. Você acha que essa mitocôndria vai aumentar só ali no músculo? Não. Essa mitocôndria vai aumentar no seu corpo como um todo. Outro ponto importante é que quando você pega esse AMP e leva à destruição dele, o catabolismo, você gerará o ácido úrico. Nesse caminho metabólico, você gerará radicais livres. Na linha actina-miosina, nessa ligação actina-miosina, esse radical livre gerará fadiga. Ele quebrará essa ligação.
Só que o radical livre, ele também gera um caminho de adaptação. Por quê? Quando você gera um radical livre, você estimula a produção de enzimas antioxidantes, estimulando um fator de transcrição chamado NRF2. Só que esse NRF2, ele é um fator que você produz no seu corpo, estimulado pelo estresse oxidativo, então gera adaptação. Mas o radical livre também é associado à liberação de cálcio do retículo sarcoplasmático, particularmente o peróxido de hidrogênio. Porque você gera o radical livre superóxido, mas depois do radical livre superóxido você faz o quê? Pega esse radical livre superóxido e faz o peróxido de hidrogênio. Ao fazer o peróxido de hidrogênio, esse peróxido de hidrogênio, segundo os estudos, controla a liberação de cálcio do retículo sarcoplasmático, liberando mais cálcio, fazendo o quê? Agudamente te dando mais força, ou fazendo com que a sua actina e miosina liguem melhor, ou até mesmo retardando a fadiga por falta de cálcio no local. Muito bem, você gerou o radical livre. Esse radical livre estimulou o NRF2. Quem fez isso? O superóxido. Esse superóxido estimulando o NRF2, que é um fator de transcrição, ele vai estimular o quê? A produção de enzimas antioxidantes, a produção de glutationa, a produção de enzimas detoxificantes e também vai ter o efeito anti-inflamatório. Então a atividade física tem esse efeito? Tem. A atividade física aumenta seu NRF2. E ao aumentar o NRF2, você tem um monte de adaptação metabólica saudável. Então imagina assim, quando eu faço minha atividade física, eu até posso inflamar logo naquele momento, mas depois eu estimulo o NRF2, e esse NRF2 aumenta o quê? Minha capacidade antioxidante, minha capacidade detoxificante e inibe o fator nuclear de transição B, que tem o quê? Que tem o efeito, vai ter o efeito anti-inflamatório. Então, nesse ponto, a atividade física gerará um caminho anti-inflamatório em você. O dado interessante é que, agudamente, o radical livre é legal, porque ele vai aumentar a sua resposta muscular e vai estimular essa adaptação metabólica. Só que se você gera demais e cronicamente, você pode ter o quê? Agressão. Uma agressão acontece nas miofibrilas, fazendo que você tenha fadiga muscular por estresse oxidativo. A outra agressão é na membrana. Ao agredir a membrana, ele vai aumentar a permeabilidade da membrana, por isso que você pode medir essa agressividade por proteínas que extravasam. O mais comum é você medir o quê? A creatina quinase. Muito bem, feito esse ATP, essa adaptação, o ideal é você fazer também o MPK. Então você tem que fazer uma atividade física que você gere o AMP que estimule o MPK, porque o MPK estimulará a biogênese mitocondrial. Outro ponto importante, quando você faz um metabolismo oxidativo de palmitato, por exemplo, você queira ou não, você vai gerar corpos cetônicos. Corpos cetônicos são importantes? São importantes porque várias células do seu corpo gostam de corpos cetônicos para usar para fazer o ATP. Mas, por exemplo, o 3-beta-hidroxibutirato que você gera nesse caminho metabólico vai gerar o quê? Um controle da atividade glutamatérgica e, ao mesmo tempo, vai gerar o quê? Um controle uma melhor da atividade GABAérgica, gerando o quê? Um efeito calmante, E o fato é importante, então quando você tem essa liberação de cálcio, aí você começa a pensar assim, pô, liberei cálcio, contraí o músculo, tive mais força. Tranquilo. A actina e miosina são ancoradas no seu citoesqueleto. O citoesqueleto é ancorado na membrana da célula. Quando você contrai ou relaxa, mas contrai principalmente a actina e miosina, você causa uma sobrecarga de membrana. Essa sobrecarga de membrana sinaliza para a produção de algumas enzimas, como a fosfolipase D e a fosfolipase A2. Ao produzir fosfolipase D, você aumenta o nível de ácido fosfatídico no seu corpo. O ácido fosfatídico dentro do seu miócito estimula a biossíntese, estimulando um caminho metabólico que nós chamamos de mTOR. Mas a fosfolipase A2 ela pode seguir dois caminhos. Primeiro, se você liberar o ácido graxo da posição 2 de fosfolipídio da membrana, que é o que a fosfolipase A2 faz, você vai produzir o quê? Você vai produzir um ácido graxo livre. Esse ácido graxo livre, sugerimos que seja araquidônico. Se for araquidônico, se você tiver ativação da COX-1, a COX-1 gerará a prostaglandina F2-alfa. E aí você terá o quê? Anabolismo, porque a prostaglandina F2-alfa gera anabolismo. Mas se você, por um motivo ou outro, estiver estimulando a COX-2, não a COX-1,
né? Se você estiver estimulando a COX-2, você fará a prostaglandina E2. A prostaglandina E2 gera o quê? Inflamação, né? O pessoal fala e confunde às vezes, fala, não, eu preciso inflamar para ter anabolismo. Não, você não precisa inflamar. Você precisa fazer a prostaglandina F2-alfa, mas você não deve fazer a prostaglandina E2. Porque a prostaglandina E2, ela estimula a quebra da proteína muscular. E aí você faz o quê? Uma adaptação. Adaptação metabólica para quê? Para ter mais força. Então, a mecanotransdução, que é a sobrecarga da membrana do seu músculo, gera sinal anabolizante. O aumento da MPK, pelo aumento da MP, gera estímulo de biogênese mitocondrial. Então você gera o quê? Um caminho para gerar mais energia e ao mesmo tempo gerar volume muscular. O volume muscular é importante em quê? Caquexia. A biogênese mitocondrial é fundamental para quê? Para você ter mais ATP, que é importante no quê? Na função da contração muscular, né? E aí você adapta seu metabolismo, ou seja, a atividade física gera essa adaptação. Então aqui você tem uma imagem do seu músculo, né? As suas miofibrilas, actina miosina entremeadas aqui entre si, né? Formando aquela unidade, o sarcômero que nós chamamos, onde você tem as cabeças, né? De miosina ligando na actina, fazendo aquela contração muscular. Ou seja, esse sistema se adaptará à medida em que você tiver o quê? Mais atividade física. Aqui você vê a mitocôndria. É lógico que um praticante de atividade física, ele terá mais mitocôndria. Por quê? Porque quando ele gasta o ATP, ele gera o estímulo da MPK. A quinase do MP, ela gera biogênese mitocondrial. É lógico que você pode falar assim, não, peraí, mas eu tenho outros sistemas? Tem. Quando você aumenta o NRF2, que é aquele fator de transição que você estimula com radical livre superóxido, você também estimula a biogênese mitocondrial. E aí o que você faz? Você adapta seu músculo para ter mais mitocôndria. Tem mais mitocôndria legal? Claro que é. A mitocôndria aumenta a sua taxa metabólica basal. A sua mitocôndria produz moléculas antioxidantes, o NADH e o FDH2. E a sua mitocôndria gera um monte de benefício em você. Por exemplo, investir na mitocôndria, melhorar a sua mitocondrial é uma intervenção anti-inflamatória. Mas essa mitocôndria, ela não fica à toa. Eu falo que a mitocôndria é igual um velhinho aposentado. O velho aposentado não para quieto. Então a mitocôndria, mesmo que você não esteja fazendo virtualmente nada, ela estará fazendo alguma coisa. E quando você tem mais mitocôndria, você vai ter mais velhos aposentados fazendo alguma coisa no seu músculo, no seu corpo como um todo, né? E aí o que vai acontecer? Sua taxa metabólica basal aumenta. E o que a mitocôndria faz? ATP, né? E ela vai ficar o quê? Captando glicose, captando ácido graxo. Com isso, você vai estimular o metabolismo basal seu, gastando mais glicose, mais ácido graxo. Isso pode trazer o benefício na resistência à insulina, na dislipidemia e na hiperglicemia. É outra adaptação metabólica importante. Passando, né? Aqui você tem uma estrutura linda de actina miosina, né? Aqui você tem o sarcolema e aqui você tem o seu retículo sarcoplasmático. Lembra-se, o seu retículo sarcoplasmático e as mitocôndrias são fundamentais para a contração da actina miosina. Mitocôndria, por quê? Fazer ATP, lógico, né? E o retículo sarcoplasmático para liberar cálcio. Então você tem que ter as suas miofibrilas entremeadas dessas estruturas. E outro ponto importante para você lembrar de ação, né? Como é que o cálcio fica dentro desse retículo sarcoplasmático aqui? Pela ação de hormônios calciotróficos, por exemplo, a vitamina D. Por isso que alguns pacientes a vitamina D pode melhorar a força muscular. E é um dado interessante até clínico. Você suplementa a vitamina D para o seu paciente, a força no dinamômetro dele aumenta, é sinal que ele está tendo uma evolução na capacidade muscular. E às vezes a gente nem pensa muito nisso, né? E isso acontece de forma até aguda. Por quê? Porque o cálcio ele entra na sua célula e ali no seu retículo sarcoplasmático ele será liberado em maior quantidade, automaticamente mais catálise de reação à actina-miosina. E aí o que acontece com você? Mais força. Aí se você estiver fazendo atividade física e cineticamente você for fazendo em paralelo a força do dinamômetro, quando você estiver aumentando seu fosfato inorgânico, à medida que você aumenta seu fosfato inorgânico, você diminui seu cálcio livre. Ao diminuir seu cálcio livre, você diminui o quê? A sua contração muscular. Parâmetros que nós podemos avaliar nos nossos pacientes. Então, o cálcio é fundamental, assim como a energia, para que a cabeça de miosina se ligue na actina. Ao fazer essa ligação e ao fazer o movimento, você tem um encurtamento do seu sarcômero.
Então você vai gastando o seu ATP. E é importante porque você precisa refazer esse ATP. E o ATP ele é refeito nos sistemas onde você usa seus macronutrientes. Nunca é interessante você usar uma proteína, mas se você usar uma glicose e um ácido graxo, aí é legal. E se você melhorar essa taxa metabólica basal no seu corpo, lembra, você vai aumentar, por exemplo, a captação e o uso da glicose. Mas para aumentar a captação e o uso da glicose, se você faz o metabolismo oxidativo ou anaeróbio da glicose, você precisa aumentar o quê? GLUT4, porque o seu músculo tem GLUT4. Automaticamente a insulina vai funcionar melhor. Então você tem uma diminuição da resistência à insulina diretamente por esse caminho também, Então sua célula se adapta. Então o seu músculo vai captar mais ácido graxo livre, por exemplo. Ao aumentar a captação de ácido graxo livre e metabolizar ele, ele vai diminuir a resistência à insulina, porque os ácidos graxos livres são muito associados à resistência à insulina. Então a contração muscular é fundamental. Então você tem que ter cálcio, você tem que ter, por exemplo, a sua mitocôndria, você tem que ter seu ATP. E à medida que você faz atividade física, você adapta para essa finalidade. Então você faz o que? Eu fico melhor para captar cálcio, eu fico melhor para fazer o ATP. Isso tudo pavimentando o caminho, como eu falo sempre para vocês, de melhorar o que? A quantidade das enzimas associadas a esse caminho metabólico. Então você precisa de ATP, então se adapta a fazer melhor o ATP. Agora vamos imaginar que você faça uma atividade física aeróbia. Você vai aumentar seu ATP pelo caminho aeróbio, porque o seu corpo ele meio que treina para isso, Então toda vez que você usar mais a glicose anaeróbia, você vai gerar estímulo, de biossíntese de ribossomos, você vai gerar um caminho de anabolismo pelo próprio aumento do HIF-1-alfa, que é o fator indutivo por hipóxia, mas você aumentará as enzimas glicolíticas anaeróbias. Mas ao mesmo tempo você vai aumentar seu lactato, você vai aumentar sua capacidade de jogar o lactato para fora da célula num sistema Sym-Porter com o próton-hidrogênio. Mas se você usa o metabolismo glicolítico oxidativo, que eu chamo de glicolítico oxidativo, o pessoal fala de oxidação da glicose. Tranquilo, é a mesma coisa. Você vai aumentar a quantidade das enzimas que oxidam a glicose. Automaticamente você acelera o ciclo de Krebs e a cadeia de transporte de elétrons. Mas se você usa o ácido graxo, você vai aumentar o quê? O caminho da beta-oxidação, do ciclo de Krebs e da cadeia de transporte de elétrons. E aí você faz o quê? À medida que você otimiza esse caminho, você otimiza pelo seu corpo inteiro. E o fato é que, quando você faz a contração muscular, você gera uma série de cascata de sinais de adaptação metabólica. E essa adaptação metabólica é fundamental. Por exemplo, você melhora a densidade da junção neuromuscular. Você melhora a sua capacidade de contrair e relaxar o seu músculo. Isso é importante para melhorar o que a gente chama de movimentos finos. Geralmente a atividade resistida é melhor para isso. Mas o fato é que essa adaptação traz benefício em você. Então, quando seu músculo está em repouso, você pega seu ATP, gasta ele ali, a creatina fosfato vai lá, refaz seu ATP, tranquilo. Quando você está em atividade, esse ATP vai ser usado para contração. E aí o que vai ter que acontecer? Você vai ter que fazer mais creatina fosfato. Você tem que fazer mais creatina fosfato e depende da cinética que você gasta esse ATP, você usa a glicose anaeróbia, ou você usa o metabolismo oxidativo da glicose, ou você usa o metabolismo oxidativo de ácidos graxos. Com isso você meio que melhora o caminho metabólico dessa linha. Então o turnover do ATP vai depender da intensidade e de quanto tempo você faz atividade física. Uma intensidade mais elevada vai gastar o que você já tem pronto, E depois disso você vai ter que ser mantido por um sistema que gera ATP de uma forma bruta, em grande quantidade. Quem que é? Glicose anaeróbia. Vamos imaginar que você depois tem que manter essa atividade por mais tempo. Você vai ter que oxidar a glicose. Você vai ter que pegar aquele piruvato, colocar na mitocôndria, rodar o ciclo de Krebs e acionar a cadeia de transporte de elétrons. Aí você usará um outro sistema de energia. E depois de algumas horas, esse seu açúcar ou a glicose diminui. Você vai ter que apelar para o ácido graxo. Com isso, a sua produção bruta de ATP cai, mas a sua produção líquida aumenta. Então você terá que fazer menos força ou usar menos velocidade à medida em que você muda a fonte de ATP. Aqui é interessante os sistemas energéticos, de acordo com o turnover de ATP. Então, quando você tem um turnover muito rápido, muito grande, muito poder, uma velocidade muito intensa, você vai gastar o que já está pronto.
né? É como quando você vai comprar alguma coisa, você pega o dinheiro do bolso e paga, é aquilo lá que você tem. Quando você começa a diminuir essa turnover de ATP, você pode usar um sistema glicolítico. Esse sistema glicolítico é o sistema que pega a glicose, faz a glicose anaeróbia e continua o metabolismo do piruvato no ciclo de Krebs, na cadeia de transporte de elétrons, fazendo o seu ATP. Teoricamente, esse glicolítico anaeróbio para no piruvato. O piruvato vai gerar lactato, né? E aí você não tem esse segmento. Pode ter, mas em menor quantidade. Quando você tem o turnover de ATP menor, você pode usar a mitocôndria para fazer essa energia. Aí na mitocôndria você pode usar o carboidrato, ou numa cinética de necessidade menor de ATP, você pode usar a sua gordura. O fato é que o tipo de atividade física vai te dizer o tipo de substrato que você vai usar. Esse é o ponto primário. Então não adianta você falar assim, não, eu vou consumir muito carboidrato, e você corre numa velocidade onde você faz oxidação do ácido graxo. Teoricamente, esse carboidrato em excesso vai ser utilizado para você fazer a lipogênese. Então, o nosso corpo ele se adapta. E aí você tem essa transição de energia, né? Então, por exemplo, o seu músculo faz a glicose anaeróbia e manda o lactato para o seu fígado. O seu fígado pode fazer gliconeogênese e mandar essa glicose para o seu músculo. Geralmente, no músculo, você tem um glicogênio muscular. Você pode acionar o seu tecido adiposo. Ao acionar o seu tecido adiposo para gastar energia, é interessante por quê? Porque você acaba perdendo massa adiposa. E isso é bom para quê? Para emagrecimento, mas também pode trazer benefício em várias outras patologias. Por exemplo, síndrome metabólica. Atividade física, quando você gasta a sua energia, vai diminuir sua capacidade de lipogênese no seu fígado. Automaticamente isso pode ser usado para esteatose hepática. Atividade física que aumenta a sua capacidade de produção de ATP via mitocôndria ou que aumenta a sua massa muscular, vai ser benefício em quê? Vai trazer benefício em quê? Em sarcopenia. Então a adaptação metabólica funciona assim. O substrato que você usa, né, direcionado pela quantidade de ATP que você gasta. Eles medem isso pelo volume de oxigênio que você gasta também, né? O uso do glicogênio muscular geralmente é a primeira opção metabólica que você tem depois que você gastou a sua creatina fosfato e seu ATP já pronto, né? Imaginando que você gastou esse glicogênio muscular e ainda continua precisando fazer ATP, você pode até captar a glicose do seu plasma, mas você vai oscilar o seu metabolismo. Basicamente, então, à medida em que você tem mais consumo de oxigênio, você tem menos geração de lactato. Então, à medida em que você tem mais consumo de oxigênio, você tem mais fosforilação oxidativa. À medida que você tem menos consumo de oxigênio, você tem mais glicólise anaeróbia. E é lógico que isso é controlado por quem? Pela demanda de ATP. E a demanda de ATP é controlada por quem? Pela intensidade da atividade física do indivíduo. Então, o seu sistema é controlado desse jeito, né? Por isso que muitas vezes nós usamos o lactato para ter essa noção. Eu gosto muito do lactato e para mim o lactato ele serve como um parâmetro metabólico de quanto de glicólise anaeróbia o meu paciente está fazendo. Esse é o principal, é o único reflexo do seu lactato. Evidentemente que, de acordo com o tecido onde você tem essa glicose anaeróbia, você vai ter o reflexo de uma patologia. Essa imagem que eu estou mostrando para vocês aqui é uma imagem velha, né? Você vê que ela é de 2010. É uma imagem antiga, mas eu gosto muito dela. Por quê? Porque ela mostra o caminho de geração de ATP que pode ser pela fonte creatina fosfato, né? Que pode ser pela glicólise anaeróbia e que pode ser pelo metabolismo oxidativo, a fosforilação oxidativa. Essa fosforilação oxidativa pode usar acetilcoenzima A ou piruvato. O piruvato vai ser convertido para acetilcoenzima A via complexo piruvato deshidrogenase, mas essa acetilcoenzima A pode ser fornecida pelos ácidos graxos via beta-oxidação, mas pode ser fornecida pelos aminoácidos também, né? E aí você gera seu ATP para quê? Para fazer a contração da actina-miosina. Muito bem. Nesse momento da contração, você usa seus substratos, né? Você usa, por exemplo, a glicose, que está lá na forma de glicogênio. Você usa a glicose que pode estar fora do seu miócito. Aí você transporta principalmente pelo GLUT4, mas o músculo também tem GLUT1. Você usa o seu ácido graxo livre, né? Esses substratos entrarão no seu corpo. A glicose pode ser usada de forma anaeróbia para gerar seu ATP.
O ácido graxo não. O ácido graxo não tem troca com ele, será metabolismo oxidativo. Então você precisa consumir o oxigênio. Uma adaptação metabólica comum, né, de uma atividade física é melhorar o fluxo sanguíneo do seu músculo, né? Mas o aumento de produção de óxido nítrico, que acontece nesse caso pelo estímulo da oxicitetase endotelial, refresca o seu corpo todo. Então sua artéria ficará no status relaxado, porque é na forma relaxada que ela vai melhorar a perfusão sanguínea. Isso pode contribuir para a sua queda de pressão arterial, mas pode contribuir, por exemplo, para a perfusão sanguínea e outros órgãos, por exemplo, seu rim, né? Melhorando a chegada de oxigênio e de catabólicos para o seu rim filtrar, mas também melhorando a chegada de oxigênio e substratos para o seu cérebro, melhorando, por exemplo, a função cognitiva. Mas a atividade física também é associada ao aumento do fator neutrófilo derivado do cérebro. Isso nós vamos ver em breve. E de acordo com o tipo de fibra que você usa, que vai ser associada ao tipo de miosina que você tem, vai ser associada ao tipo de gasto de energia. Então, por exemplo, numa fibra tipo 1, o seu gasto de energia em termos por segundo, vamos dizer, ATP por segundo é baixo, mas ele tem uma duração maior. A fibra tipo 2A é intermediário, a fibra tipo 2X ela tem uma capacidade de geração de energia bruta maior, mas a duração é menor. E você vai adaptando, né? Para os dois sistemas, particularmente para o tipo 1 e tipo 2, você precisa de cálcio e magnésio também para essa contração muscular. Porque a TPase ela precisa de magnésio, é outro ponto importante também. Então você faz adaptação, e uma adaptação metabólica é o quê? É aumentar a densidade de capilares. Todos os três tipos de músculo, quando acionados, vão melhorar a densidade de capilares, né? Então você vai fazer o quê? Você vai gerar mais perfusão sanguínea. Isso acontece só no seu músculo? Não, acontece no seu corpo como um todo. No cérebro, você vai melhorar a oxigenação, né? E aí, outro ponto interessante é a densidade mitocondrial. Quando você faz uma atividade de força, você tem uma densidade mitocondrial menor do que quando você faz uma atividade física aeróbia. Assim como o tamanho da fibra. Quando você faz uma atividade de força, você tem mais volume de fibra. Isso é uma adaptação metabólica. Olha aqui que interessante. As adaptações das enzimas também acontecem de forma diferente. Numa atividade, por exemplo, oxidativa, você tem mais citrato sintetase. Isso é lógico, evidente, patente, notório. Mas numa atividade física anaeróbia, você tem mais lactato deshidrogenase, o que é lógico também, né? E de acordo com a quantidade de creatina fosfato que você quebra e refaz, depende do tipo de fibra, você tem mais creatina quinase. Então, numa fibra oxidativa, você tem menos secar, porque você precisa de menos enzima. Numa fibra anaeróbia, você precisa de mais secar. Você vai estar sempre quebrando e transportando ATP. Por isso que uma creatina pode ser benéfica desse tipo de paciente, né? Então, por exemplo, a succinado deshidrogenase, que é uma enzima do ciclo de Krebs, ela vai estar aumentada no metabolismo oxidativo. E nós usamos muito esse caminho. E então você se adapta. Então o potencial oxidativo aumenta numa fibra tipo 1 e numa fibra tipo 2X ela é menor. Mas o potencial glicolítico é maior numa fibra tipo 2X do que numa fibra oxidativa. E essa adaptação metabólica traz um benefício. Então veja a atividade física como o quê? Como uma droga, um medicamento. Porque ela provoca mudanças no seu corpo. Mudanças de adaptações metabólicas. Por exemplo, quando você faz uma atividade física e você aciona o metabolismo oxidativo ou o anaeróbio da glicose, você vai ter que aumentar a captação de glicose e sua célula vai se adaptar. Ao aumentar a captação de glicose, imagina que a glicose no meio extracelular terá que cair. Se a glicose no meio extracelular tiver que cair, evidentemente a sua glicemia vai cair também. E aonde você quer isso? Num paciente que tem resistência à insulina, num paciente, por exemplo, com diabetes tipo 2. E aí você pode usar essa intervenção como uma forma terapêutica. Mas você vai aumentar também, depende da atividade física, a captação de ácido graxo. Se você faz uma atividade física aeróbica duradoura, mas de uma intensidade menor, você vai captar mais ácido graxo, porque você vai fazer mais beta-oxidação. O que vai acontecer com o seu corpo? Você vai adaptar ele. Como é que é a adaptação? Você vai estimular o receptor ativado por proferidor de peroxissomo. Não no mesmo nível que você estimula com um medicamento como um fibrato. Mas você vai estimular o PPAR-alfa, né? E aí esse estímulo vai fazer com que você capte mais ácido graxo e faça mais a oxidação dele. Melhorando o quê? Sua hipertrigliceridemia.
É lógico que você pode associar outras intervenções. Você pode associar, por exemplo, o uso de um fibrato, por que não? Mas você pode usar, por exemplo, mais ácidos graxos poliinsaturados na dieta, que estimulam também o PPR-alfa. Ou você pode usar endocannabinoides que também estimulam o PPR-alfa. Então essa intervenção é uma intervenção lógica. Assim como você pode, por exemplo, aumentar a síntese proteica, por exemplo, num paciente com sarcopenia. Num paciente velhinho, você sabe, você vai ter perda muscular, ou num paciente que tem uma hepatite tipo C ou um HIV, ou paciente que tem uma sarcopenia associada a câncer. E aí você melhora a qualidade de vida. Então a contração muscular, na minha opinião, é o primeiro sinal que você tem. É aquele sinal do tipo assim, contraiu o músculo, sobrecarregou a membrana, você gera um sinal de adaptação. Um sinal que responde para o seu cérebro é o quê? O aumento do GH. O aumento do GH e do GF1. Isso faz com que você estimule o anabolismo. Né? Agora pensa assim, poxa, esse anabolismo é só muscular? Não, o GF1 vai ser aumentado no seu corpo como um todo. Tanto é que se você medir no seu sangue, você acha. E aonde eu posso trazer benefício no GF1, no aumento de GF1, por exemplo? Numa insuficiência cardíaca. Você fala assim, mas eu não posso aumentar GF1 demais no meu coração. Claro que não. Se você aumenta fisiologicamente, o turnover metabólico proteico do seu coração fica positivo. Automaticamente você melhora o quê? O volume da massa muscular, aumentando a capacidade de contraste do seu coração, mas você tem que aumentar a capacidade de produção de ATP na mitocôndria, porque o seu coração prefere usar o metabolismo oxidativo. Aumentar levemente o GF1 é importante, porque vai estimular a captação de glicose e o uso dessa glicose no metabolismo anaeróbio, mas também para fazer o quê? Esqueleto de carbono, para fazer biossíntese, para melhorar o turnover metabólico muscular, particularmente o turnover metabólico proteico. Mas esse GF1 vai também indiretamente gerar um estímulo de ganho de massa muscular no paciente como um todo. Pensa assim, ele vai ter o efeito anti-inflamatório. Se você melhorar a função mitocondrial, a melhora da função mitocondrial tem um efeito antioxidante. Por quê? Porque a mitocôndria em si, ela não só faz ATP, ela faz moléculas antioxidantes como NADH e FDH2, mas a mitocôndria também faz uma coisa muito importante. Se ela estiver saudável, ela não será destruída. A mitocôndria disfuncional é talvez a maior fonte de inflamação que nós temos do ponto de vista endógeno. Pedacinhos do DNA mitocondrial são altamente pró-inflamatórios. Por isso que a mitocôndria deve ser mantida, tratada, deve ser mimada, deve ser bem cuidada. Porque à medida que você tem disfunção mitocondrial, você tem inflamação. Não existe, talvez tenha inflamação, você terá. E quando você gasta seu ATP, você aumenta a sua relação AMP-ATP, ou seja, aumenta o monofosfato de adenosina em relação ao trifosfato de adenosina, você gera uma sensação de MPK. Essa sensação de MPK vai estimular o quê? O próprio metabolismo oxidativo, mas também vai estimular a biogênese mitocondrial. Ao estimular esse caminho metabólico, você gera o quê? Um controle do estresse oxidativo. Né? Pensa assim, mais mitocôndria, mais NADH, mais FDH2, mais capacidade de produção de ATP. Mais capacidade de produção de ATP aonde? No seu cérebro, no seu coração, no seu músculo. Isso é fundamental para quê? Para que o seu corpo seja perfeito. Então, quando você faz uma atividade física aeróbica ou resistida, você gera uma adaptação. E essa adaptação é que reflete o benefício à saúde do paciente. Né? Então, quando você faz uma atividade física resistida, você gera a contração muscular, você gera a mecanotransdução. Né? Essa mecanosensibilidade gera estímulo de anabolismo, aumentando a síntese proteica sobre a degradação proteica. Isso é importante para quê? Uma caquexia. No metabolismo aeróbio, o substrato é o principal acionador. Né? Você gera o quê? O aumento do monofosfato de adenosina. Mas pensa assim, esse AMP aumentou, mas para fazer o meu ATP a partir do ADP, né, eu preciso usar a cadeia de transporte de elétrons. A minha cadeia de transporte de elétrons, ele usa o NAD+, ele usa o NADH e converte em NAD+. Quando o meu NAD+, em relação ao NADH, sobe, ele vai estimular as sirtuínas, particularmente 1 e 3. Sirtuína 1 e 1 e 3 é associada às vezes à atilação de PGC1-alfa e à biogênese mitocondrial. Né? Mas você tem esse caminho metabólico onde você vai ter mais metabolismo mitocondrial, mas você vai ter também o quê? Mudanças epigenéticas. Fosforilação, acetilação de estonas. Isso tem que ser estudado posteriormente para ver até onde vai essas mudanças. Então, quando você faz o metabolismo glicolítico anaeróbio, você prepara seu paciente para fazer o quê? Biossíntese. Né?
Quando você aciona a glicólise anaeróbia, você faz um desequilíbrio metabólico de glicose dentro do seu tecido, acionando HIF1-alfa. O HIF1-alfa é um fator indutível por hipóxia. O HIF1-alfa vai estimular o mTOR. O mTOR é o fator de transição associado à atividade ribossômica e à ribossomogênese. E aí você terá o quê? Um acionamento do anabolismo. Então, à medida que você faz mais glicose anaeróbia, você prepara seu músculo para ser mais volumoso. Isso pode melhorar a definição corporal, tem um efeito estético. Mas quando você faz esse caminho, você estimula o caminho da pentose. O caminho da pentose ele é acionado para você fazer nucleotídeos. Mas o caminho da pentose também faz o quê? NADPH. NADPH é talvez o principal regenerador do estresse oxidativo via substrato de glutationa redutase, melhorando sua capacidade de antioxidante também por essa via. Mas aí você pega essa acetilcoenzimar ou piruvato. O piruvato, por exemplo, como você está estimulando o anabolismo, você vai fazer mais alanina. Você vai fazer acetilcoenzimar, você vai fazer ATP, sim, você vai fazer ATP, não é o caminho primário principal, mas você vai usar esses intermediários metabólicos da glicose anaeróbica do ciclo de Krebs para fazer o que? Síntese de aminoácidos. Síntese de aminoácidos para quê? Para você, por exemplo, melhorar a sinaptogênese. Vamos pegar um caminho importante, você pega o piruvato, via piruvato carboxilase você faz o oxalacetato, você pega o piruvato, via piruvato desidrogenase você faz acetilcoenzimar, oxalacetato, acetilcoenzimar, citrato. O citrato, por exemplo, o seu oligodendrócito olha aquele citrato e acha maravilhoso, porque o seu oligodendrócito pega aquele citrato, joga para o retículo endoplasmático, pela ação da citratoliase faz acetilcoenzimar e depois a melanilcoenzimar, que ele usará para fazer o quê? Lipídio. E o que o seu oligodendrócito faz com o seu lipídio? Ele faz banha de mielina, né? Então ele reestrutura a banha de mielina nele. Mas o que sua célula faz, por exemplo, com a glicose anaeróbica? Ele pode pegar e fazer uma serina via 3-fosfoglicerato, e a serina é o doador de metil para o metabolismo de um carbono, que faz em você, por exemplo, a colina, né? A colina para fazer o quê? Fosfatidilcolina, que é o quê? Que é a base da estrutura da membrana celular. Então a reestruturação da célula depende muito do metabolismo energético, é outro ponto importante. Então você faz ácido graxo, você faz colesterol, né? Então quando você pega o citrato e joga para fora da célula, da mitocôndria, no retículo endoplasmático, citratoliase, você faz ácido graxo, mas também você faz o colesterol. E para que você usa fazer o colesterol? Você pega o colesterol, enfia na mitocôndria e faz a pregnenolona. A pregnenolona é o começo para você fazer todos os seus hormônios baseados no anel ciclopentano peridofenantreno, o anel do colesterol. Mas também você usa para fazer vitamina D, né? Se você expor ao sol, evidentemente, né? Então, esse metabolismo é fundamental. É lógico, assim, quem que gosta desse metabolismo anabolizante? O câncer também. Mas, por exemplo, quem gosta? Suas células que replicam muito rapidamente. Por exemplo, células da sua pele, né, seu fibroblasto, o seu enterócito. São células que replicam muito rapidamente, ou mesmo a sua célula da resposta imune. Fala assim, peraí então, a minha célula da resposta imune está ali circulando pelo meu sangue, numa boa, quiescente, né? Aí ela entra em contato com um fator estimulante, que pode ser, por exemplo, um pedaço de bactéria, ou uma bactéria inteira, um pedaço de um vírus, no caso de uma vacina, né? Ela mudará o metabolismo, ela pegará esse metabolismo dela, que é originalmente oxidativo, vai estar lá assim fazendo ATP para sobrevivência, ela fala, não, agora eu vou anabolizar. Vai melhorar a capacidade fagocítica, vai melhorar a capacidade lisossômica dela e vai responder à sua agressão externa. Então a atividade física também promove essa adaptação. Uma adaptação interessante é o aumento do MPK, né? que acontece porque você gastou seu ATP. Esse aumento da MPK, né, é associado a quê? O aumento da MPK é associado à biogênese mitocondrial. Mas ele também, quando você aumenta o seu MPK, você inibe o CHRBP e o SRBP1C. Quando você inibe o SRBP, o SRBP, você diminui o que? A lipogênese. Então, o aumento do MPK diminui a lipogênese. Automaticamente, isso pode trazer benefício aonde? Numa estatose hepática ou numa dislipidemia. Mas você também aumenta o CRB. O CREB é um fator de transcrição associado ao AMP cíclico. Ele é associado, por exemplo, à plasticidade neuronal. Então, a atividade física também melhora a plasticidade neuronal.
Isso pode ser benéfico aonde? Em Alzheimer, Parkinson, depressão, né? Um monte de outras patologias. E aí você tem esse caminho metabólico da adaptação. O outro caminho metabólico da adaptação é o estímulo do emitor. O estímulo do emitor vai fazer assim, pô, como ele estimula o emitor, ele vai estimular os genes associados à glicólise anaeróbia. Aí a sua célula pensa assim, né? Poxa, se eu vou fazer mais glicose anaeróbia, eu preciso mais de glicose. Aí ele vai estimular o quê? O PPAR-gama. O PPAR-gama vai aumentar a captação de glicose e o metabolismo oxidativo dessa glicose. Pode aumentar a adipogênese. Se você fazer uma atividade física de forma correta, não. Mas se você não fizer de forma incorreta, ingerir muito substrato, o emitor pode gerar gordura em você. Por isso que o excesso de anabolismo sem controle de ingestão calórica pode gerar o que? Aumento desse adiposo. Aí você faz essa adaptação metabólica. Então o que acontece então? Quando você aumenta seu fosfato inorgânico, você tem sensores metabólicos, como por exemplo o sistema piruvato deshidrogenase. Né? E você subregula o HF1-alfa. O NAD+, em relação ao NADH, estimula sirtuínas 1, estimulando o PGC1-alfa e P53, associados ao metabolismo oxidativo. A relação AMP-ATP estimula a MPK, que vai estimular a biogênese mitocondrial, mas vai estimular a sirtuína 1 e vai estimular o CRB, né? Que vai estimular a plasticidade neuronal. A sensação mecânica vai estimular um monte de sistema de resposta, particularmente o emitor, o estresse mecânico. O cálcio em si também é um estímulo do CREB. A mecanosensação estimula o emitor. E a disrupção do sarcolema vai estimular o óxido fosfatídico, que vai estimular o quê? O AKT emitor e o FOX1. Então a atividade física gera um sinal de adaptação. Aqui você vê nessa imagem a adaptação associada a quê? Atividade aeróbia. Né? Então você estimula a miogênese levemente, não muito, mas em relação ao sedentário sim. Você aumenta o metabolismo de glicose, você aumenta o metabolismo de lipídio. Isso traz benefício aonde? Em dislipidemia e em resistência à insulina. E diabetes também. Né? Aí você melhora a angiogênese, que melhora a perfusão sanguínea. Isso vai ter benefício aonde? Num monte de coisa, hipertensão arterial, por exemplo, assim como demência isquêmica. Mas você aumenta a sua biogênese mitocondrial. Isso vai ter benefício aonde? Sua taxa metabólica basal aumenta, pode até ajudar você a manter uma termogênese mais acelerada, controlando o peso, por exemplo, mas melhorando a função de todos os órgãos que são oxidativos. Rim, músculo, cardíaco, sistema nervoso central, cérebro. Né? Essa adaptação pode trazer o benefício. Então, quando você estimula o PGC1-alfa, por exemplo, numa atividade física, e aí você pode fazer o quê? Né? E aí que entra um farmacêutico. Né? A atividade física legal estimula MPK, estimula PGC1-alfa. Aí você fala assim, não, peraí. E se eu restringir a ingestão de caloria? Né? Se eu restringir a relação de caloria, meu MP vai subir mais ainda. Né? O meu NAD vai subir mais ainda. O NAD+, não o NADH. Então eu vou ter um estímulo que? Sinérgico. Aí você pensa, não, e peraí, e se eu inibir a exoquinase? Aí você fala assim, pô, eu vou ter problema para fazer ATP. Ah, então, se eu inibir a absorção de glicose, aí você pensa, nossa, eu vou ter menos substrato para fazer ATP. Aí você pensa, e se eu inibir os complexos mitocondriais, usando, por exemplo, uma berberina ou uma metformina, eu vou ter mais problema para fazer ATP. Com isso, a sua relação AMP-ATP sobe mais ainda. Aí você tem o quê? Um aumento maior da biogênese mitocondrial, do benefício associado a essa resposta metabólica. Ou seja, você pode colher benefícios adicionais melhorando ou fazendo o que eu chamo de 171 no seu metabolismo. É possível fazer isso? É. Então, quando você faz o aumento do PGC1-alfa, você estimula o metabolismo oxidativo, a síntese de glicogênio no seu músculo, o transporte de ácido graxo à sua oxidação, a captação de glicose no seu músculo, a biogênese mitocondrial, o remodelamento da mitocondrial, né? Você aumenta a autofagia, você aumenta as citocinas angiogênicas, você diminui citocinas inflamatórias, você leva a secreção de miocinas, né? E você aumenta as fibras oxidativas. Com isso, você melhora a vascularização, não só no seu músculo, no seu corpo como um todo. Você melhora o metabolismo oxidativo, a sua capacidade, mas diminui sua atrofia e distrofia muscular, melhorando a disfunção mitocondrial, por exemplo, diminuindo a inflamação em baixo grau, o que é importante na prevenção de algumas doenças. Então, pensa assim, a biogênese mitocondrial é fundamental? Claro que é.
Quando você faz uma atividade física ou estimula a biogênese mitocondrial de uma forma sinérgica, por exemplo, uma atividade física aeróbia com uma restrição calórica, naquele momento em que você causa aquele desequilíbrio em ATP, você vai ter diminuição de resíduos de ATP. Automaticamente, quem vai aumentar? Seu MP. Se o MP vai aumentar, transitoriamente, seu estresse oxidativo pode aumentar, né? Mas só que esse aumento do estresse oxidativo transitório dura alguns dias ou semanas, porque você vai estimular o NRF2. Ao estimular o NRF2, você vai aumentar suas enzimas antioxidantes, suas enzimas detoxificantes e vai ter um efeito anti-inflamatório. Então, depois de algumas semanas, o seu estresse oxidativo cai, você vai aumentar a sua capacidade de detoxificação e você vai ter um efeito anti-inflamatório. Ao mesmo tempo que você vai ter o quê? A destruição das mitocôndrias defeituosas, nós chamamos de mitofagia, e você vai aumentar a autofagia, que vai destruir células senescentes, né? Células que têm o ferótipo secretório senescente. Atividade física senolítica, sim, atividade física é uma intervenção senolítica, ou seja, destrói células ou leva a autofagia de células defeituosas, melhorando a sua qualidade celular. Olha que interessante, né? Então, se você não usa, você tem uma atrofia, você diminui a biogênese mitocondrial, né? E aí você tem o quê? Tem menos capacidade de fazer energia, você tem menos radical livre ali gerado, automaticamente suas enzimas antioxidantes tendem a diminuir naturalmente. Aí você precisa usar um antioxidante, mas você vai ter, por exemplo, alteração metabólica. Então, o básico é o quê? O envelhecimento também pode gerar problemas. Então, o envelhecimento vai diminuir essa biogênese mitocondrial. Então, a atividade física é uma forma de você ter um envelhecimento mais saudável, né? Mais mitocôndria. Eu falo que mitocôndria é igual dinheiro no bolso. Então, uma das vantagens metabólicas a doenças da atividade física é aumentar a densidade mitocondrial e a dinâmica mitocondrial. Onde isso vai ter benefício? No seu músculo? É o primeiro lugar. Outro lugar, coração, melhora a hemodinâmica, né? Por exemplo, quando você aumenta a produção de óxido nítrico no seu vaso, o óxido nítrico é antiagregante plaquetário, diminui moléculas de adesão, diminui a adesão do macrófago à parede do vaso, prevenindo a aterosclerose, né? Você melhora o metabolismo hepático, fazendo com que você tenha mais lipólise no seu músculo, captando esse lipídio sintetizado no seu fígado, vai diminuir a hipertrigliceridemia, mas pode melhorar, por exemplo, o quê? Uma esteatose hepática, né? Vai melhorar a sua função pancreática, por quê? O seu pâncreas, a gente não fala muito nisso, né? Mas o seu pâncreas é um órgão que não... A única coisa que ele faz ali são essas são as enzimas, né, digestivas e a insulina, o glucagon e mais alguma coisinha. Então ele não prolifera. Ele faz biossíntese? Faz, mas ele gosta de fazer o metabolismo oxidativo. O metabolismo oxidativo mantém nele, no seu pâncreas, as bombas que vão secretar insulina e glucagon principalmente, mas que também secretam as suas enzimas digestivas. Então, melhorar o metabolismo oxidativo no seu pâncreas é fundamental para que o seu pâncreas funcione perfeitamente. Mas a atividade física aumenta a BDNF, que é o fator neutrófilo derivado do cérebro, e aumenta o CREB. Isso gera o quê? Plasticidade neuronal. Isso vai proteger seu corpo, o seu cérebro, contra qualquer doença neuropsiquiátrica. Não que vá curar, mas vai dar uma mãozinha muito grande, né? É como quando você está capengando andando e você pega e usa uma bengalinha. Mas essa densidade mitocondrial e a perfusão sanguínea vai melhorar muito o quê? A troca gasosa. Isso vai trazer benefício aonde? Para o seu pulmão, né? Quem que nunca conheceu alguém que tinha, por exemplo, uma asma e foi induzido a fazer uma atividade física para melhorar a capacidade pulmonar, né? O aumento do óxido nítrico é tido como uma intervenção terapêutica, por exemplo, hipertensão pulmonar, mas também é tido como uma intervenção para melhorar a troca gasosa. Pensa assim, quando a gente pensa em dilatar uma artéria, a gente nunca pensa em coração, né? Na verdade, você tem que pensar no coração. Por quê? Porque a troca de oxigênio, a captação de oxigênio no coração depende dos seus alvéolos, mas também depende dos seus capilares, que você melhora a sua função com atividade física. E a adaptação, então, gera esse caminho metabólico lindo, maravilhoso de MPK, anabolismo, PGC1-alfa, biogênese mitocondrial, melhorando a função oxidativa. Então, a atividade física em si também aumenta o seu estresse oxidativo de forma transitória. Aumentar o seu estresse oxidativo de forma transitória é interessante? É interessante. Por quê? Porque, na verdade, você estimula a sua capacidade de antioxidante, sua capacidade detoxificante, sua capacidade anti-inflamatória.
Olha que interessante, quando você faz uma atividade física, né, ela pode gerar o que a gente chama de mais fusão mitocondrial. Né? Você vai falar assim, mas fusão mitocondrial é pegar duas mitocôndrias pequenininhas e gerar uma grandona. Você fala assim, mas qual é a vantagem de eu ter uma mitocôndria grande? Lembra que o problema da mitocôndria em si é que a principal função dela se dá na membrana interna e no citoplasma, no meio intracelular da mitocôndria. Então, por exemplo, quando você tem uma mitocôndria maior, você gera uma mitocôndria com mais eficácia em rodar o ciclo de Krebs e fazer seu ATP. Diferente de mitocôndrias menores. A mitocôndria menor é capaz de fazer ATP, mas ele faz o que? Mais dissipação de energia. Isso não é bom. E olha que interessante essa imagem, né? Aqui você tem, por exemplo, a densidade mitocondrial no indivíduo jovem sedentário, né? Aí você vê aqui a mitocôndria distribuída entre as miofibrilas, né? E aqui assim, na região onde não tem as miofibrilas, perto do núcleo, no espaço que tem. O espaço que tem ali meio que à toa na sua célula muscular, você tem mitocôndria ou retículo sarcoplasmático, onde não está a miofibrila, né? No indivíduo que faz uma atividade física, tem uma densidade mitocondrial muito maior, né? Então, olha aqui que interessante. E quando você fica velhinho e não faz atividade física, sua densidade mitocondrial cai mais ainda. Mas se você faz atividade física, sua densidade mitocondrial aumenta. Então, durante a fase de crescimento, durante a fase adulta e durante a fase de envelhecimento, o indivíduo que faz uma atividade física, ele tem mais mitocôndrias, né? Então ele tem mais capacidade de gerar ATP, tem mais plasticidade neuronal. A atividade física, então, é um estimulante desse caminho metabólico. E aí você tem o cálcio como estimulante, o estresse oxidativo como estimulante. Por isso que eu falo assim, o cara que usa antioxidante sem saber o que está fazendo, na verdade, não bate bem da bola. Né? Por quê? Porque o antioxidante, às vezes, pode ser ruim para a saúde do indivíduo. Se você se adapta ao estresse oxidativo de uma forma benéfica, mas esse estresse oxidativo está em excesso, aí você tem que levar em consideração assim, se o meu estresse oxidativo está alto, eu tenho que usar antioxidante. Mas se ele está ali controladinho, estimulando o meu NRF2, eu não devo usar antioxidante, porque se eu usar um antioxidante, meu NRF2 não vai ser estimulado. O NRF2 é fundamental para você fazer enzimas antioxidantes, enzimas detoxificantes, para você inibir a inflamação e para você induzir a biogênese mitocondrial. Aí o que você faz? Vocês sabem porque você estuda, né? Mas o indivíduo que não sabe, não estuda, ele consome os antioxidantes à torta e à direita de burrice, né? De burrice, gastando dinheiro e não sabe se está precisando. Esse é o ponto fundamental. Mas o aumento da relação MP-ATP também é fundamental, por isso que a atividade física é associada a essa adaptação. E a atividade física gera, por exemplo, melhora o débito cardíaco, melhora a produção de hemoglobina, melhora a sua hemodinâmica, melhora a sua capacidade de distribuição desse sangue, a sua capilaridade, aumenta o conteúdo mitocondrial em você. Isso tudo é associado a benefício metabólico no seu organismo. Então, tudo isso tem a ver com o quê? Com a adaptação que vai trazer benefício em você. Vamos passar aqui, né? Então, quando você faz uma atividade física, você adapta. Você primeiro faz um RNA mensageiro, depois você faz uma síntese proteica. Então, você faz o processo de adaptação que é natural. E muitas vezes você começa a fazer uma atividade física, a resposta do RNA mensageiro é quase que imediata, né? Mas a resposta adaptativa demora várias sessões de treino. Então não adianta você falar assim, eu vou começar uma atividade física hoje, tá? Se você não manter ela, não vai adiantar muito, né? Você tem que manter a atividade física. E olha que interessante, aqui você tem o ponto onde você tem o estresse oxidativo como benéfico. Então, fazer radical livre é bom? É, claro que é. Se você não fizesse radical livre no seu corpo, você não seria o que é hoje. Porque olha só que coisa interessante. O radical livre é associado a mutações. Mutação foi o que fez a vida evoluir sobre a face da Terra. Mas pensa assim, o radical livre ele gera uma adaptação hormética em você, ou seja, você se adapta a ela, aumentando sua capacidade de antioxidante. Só se você superar sua capacidade de antioxidante é que você precisa suplementar o antioxidante, ou seja, fazer a intervenção terapêutica. Mas você, por exemplo, pode ter problemas, faltar, por exemplo, selênio, faltar manganês, faltar zinco, faltar cobre. Isso gera estresse oxidativo, faltar vitamina C, vitamina E. E aí você tem que ter o quê? Uma dieta bem controlada. Então, na premissa que você quer obter benefício de uma atividade física, né, em vários níveis, particularmente a adaptação metabólica numa atividade física aeróbia, você tem que ter uma dieta boa.
Então, não existe essa troca, né? Então, a agressão oxidativa no nível transitório e pequeno é positivo. O estresse oxidativo no nível de alta magnitude pode trazer alterações negativas. E para a contração, na contração muscular, você faz um estímulo de PGC1-alfa, mas você faz o estímulo do quê? Do radical livre. Então, toda vez que você gasta seu ATP e faz ácido úrico, e você sempre faz isso, você gera estresse oxidativo. Esse estresse oxidativo gera adaptação metabólica. Mas toda vez que você aciona cadeia de transporte elétrico e usa oxigênio para refazer seu ATP, você gera estresse oxidativo. Cadeia de transporte elétrico, 2 a 5% do oxigênio que você respira vira radical livre superóxido. E você gera uma adaptação. E nessa adaptação você estimula superóxido mutase, glutationa peroxidase, catalase, você faz mais glutationa, você inibe o fator nuclear de transição B, você aumenta o NRF1, NRF2, aumenta a biogênese mitocondrial, a função mitocondrial e sua defesa antioxidante endógena. Né? Aumentar sua capacidade de defesa antioxidante endógena é muito bom para praticamente todas as doenças, todas as patologias. Essa é uma da resposta adaptativa que você precisa. Agora, usar o antioxidante na forma inadequada, no momento inadequado, segue essa adaptação possível. Né? Um dos benefícios da atividade física é porque ele gera radical livre, que gera adaptação saudável. Por exemplo, melhora a dilatação da artéria, né? Diminuição, aumento de produção de óxido nítrico, automaticamente melhora a sua pressão arterial sistólica e diastólica, aumenta a função mitocondrial, diminui a sensibilidade à insulina, né? Tudo isso é uma adaptação benéfica que tem relação com o estresse oxidativo também, né? Que você segue se você usar um antioxidante. Então você tem que ter uma atividade física que gera uma agressão em você. É como quando você, por exemplo, coloca menina, né? Você coloca aquele sapato de salto que aperta seu dedinho, que gera aquele calo. O calo é uma resposta de adaptação. Se você usar aquele sapato apertadinho numa forma tal que gere um calo, aquele calo gera uma insensibilidade local. Aí você vai poder usar aquele sapato depois sem sentir nada, né? Gera adaptação. Então, a atividade física gera uma adaptação fisiológica, funcional. O que você não pode fazer é o quê? Fazer atividade física de uma forma descontrolada, com uma dieta inadequada, que gera um desbalanço metabólico. À medida que você gera desbalanço metabólico, a atividade física aumentará suas doenças, né? Se você fizer de forma errada. E se você fizer com uma dieta errada. E se você fizer até com a suplementação errada, né? Então tem que ser tudo bem racional. Então a atividade física gera adaptação metabólica? Sim. A biogênese mitocondrial. Se você somar, por exemplo, com agonistas que estimulam a MPK e sirtuína 1 e 3, você aumenta o efeito. Se você fizer essa atividade com uma restrição calórica, particularmente endurance, você vai gerar um estímulo metabólico adicional, né? Então, a atividade física traz benefícios? Sim. A atividade traz benefícios. Você pode aumentar esse nível de benefício do seu paciente. E esse nível de benefício vai resultar em saúde. Por exemplo, a atividade física resistida, ela aumenta a esteroidogênese. Aonde? No seu próprio músculo. Então ele aumenta a expressão de algumas enzimas, né, como a 5-alfa-redutase, por exemplo. Então a atividade física em si, o cara que faz a atividade totalmente resistida, né, ele vai gerar uma adaptação metabólica no próprio músculo, aumentando o que nós chamamos de intracrinologia hormonal intramuscular, gerando, por exemplo, adaptação metabólica com aumento de síntese proteica, com aumento da massa muscular, com aumento da captação de glicose, porque o resistido vai aumentar a glicólise anaeróbia, com uma melhora de sensibilidade à insulina, né? E essa adaptação metabólica traz benefício. Se você combinar dietas também, você pode ter uma sinergia. Então vamos supor, por exemplo, que você faz uma atividade física e combina com uma dieta cetogênica. A adaptação aeróbia será melhor com certeza, mas tem que ser tudo bem equilibrado, né? Não pode faltar seus micronutrientes. Então, dentro da condição basal sua, a atividade física gera um estímulo, e esse estímulo primário, pelo menos na minha concepção, aumenta o NRF2. Aumenta o consumo de oxigênio, aumenta a função mitocondrial, aumenta o estresse oxidativo modelado, né? Ou de forma moderada, ou seja, modula bem as coisas. Aumenta o NRF2. O NRF2 é o fator de transição que liga lá no seu DNA e desenvolve o que nós chamamos de elemento de resposta, né? Geralmente ele aciona primariamente o elemento de resposta antioxidante, que aumenta suas enzimas antioxidantes, aumenta a síntese de glutationa,
aumenta as enzimas de fase 2 detoxicantes, como a glutationase transferase, a sulfotransferase e a glicuroniltransferase. Mas também inibe o fator nuclear de transição B, gerando o quê? Uma diminuição da inflamação. Então você tem essa adaptação metabólica. No frigir dos ovos, as duas atividades físicas, tanto a aeróbica quanto a resistida, vai gerar esse estímulo de NRF2, porque o emitor vai gerar o estímulo de NRF2 indiretamente. E o emitor é estimulado no quê? Numa atividade física resistida principalmente pela mecanotransdução. Mas você pode fazer um efeito somado para isso. Como resultado, você aumenta um monte de enzimas, como por exemplo, enzimas associadas à redução da glutationa oxidada, aumento de produção de glutationa, enzimas associadas à degradação do grupo M, por exemplo, a M-oxigenase, aumenta a glicoridação, aumenta a sulfatação, aumenta a síntese de NADPH acionando o ciclo da pentose, aumenta a expressão das tioredoxinas redutases, ou seja, melhora praticamente o seu metabolismo como um todo. E no final das contas, a atividade física gera uma alteração local, uma alteração no meio. Essa alteração local vai fazer adaptações moleculares, aumentando, por exemplo, o PGC1-alfa, aumentando a AKT, aumentando o emitor, depende da atividade física que você faz. No frigir dos ovos, você tem aumento do BDNF, aumento do CREB, isso vai estimular a plasticidade neuronal, você terá mais dilatação de artéria, você terá uma melhora da perfusão sanguínea, você terá uma capacidade física melhor, sua neurogênese melhorará, sua plasticidade neuronal melhorará, a sua contração muscular melhorará, a sua eficácia também melhorará, você pode gerar hipertrofia ou simplesmente aumentar a sua capacidade aeróbica. Isso vai trazer benefício à saúde. Então a atividade física traz benefícios por vários caminhos. Os sinais químicos os sinais químicos e biomecânicos se traduzem numa adaptação metabólica. Essa adaptação nós chamamos de hormese e isso faz com que você tenha alterações bioquímicas que vão refletir nas adaptações celulares, que depois refletem na adaptação dos seus órgãos e que vai trazer o benefício no seu organismo como um todo. Tá bom? Meninos e meninas, essa foi a nossa conversa de hoje, uma aula introdutória. Na próxima aula nós veremos os resultados das adaptações bioquímicas a nível celular e a nível de órgãos. Depois nós veremos dados sobre o benefício da atividade física na prevenção e tratamento de patologias. Muito obrigado pela atenção, fiquem com Deus, até a próxima.